Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar da segunda temporada de Uma Noite de Crime. O último episódio foi lançado essa semana, então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo só agora, ok? E também eu quero falar que eu não tenho postado muitos vídeos essa semana porque eu ainda tô doente, ainda tô um pouco rouco, a minha voz ainda tá rouca, mas eu tô melhorando bem devagar mesmo, mas tô melhorando. Então, eu tô vendo que já dá pra eu voltar a fazer vídeos com mais frequências. E então, eu decidi falar, né, dessa temporada que foi bem interessante, bem curiosa e tem muita coisa pra dizer sobre a segunda temporada de The Purge. Então, vamos lá. A primeira temporada de Uma Noite de Crime foi interessante, foi legal, teve personagens bem legais, mas de forma geral foi mais do mesmo, porque o que se viu nos filmes a gente vai ver aqui da mesma forma. Já a segunda temporada, ela pode soar um pouco estranha. Pra mim ela soa um pouco estranha, tá? Porque ela tentou inovar, ela tentou trazer coisas novas. E essas coisas novas realmente foram interessantes. Mas justamente por ser diferente, pode ser que não agrade todo mundo. Como eu mencionei, eu achei estranho, mas de uma forma geral não é ruim. Pelo contrário, eu gostei bastante. Só acho que algumas coisas podiam ter sido exploradas de uma forma melhor. Então eu vou falar aqui dos arcos, né, dessa temporada. E vou dizer se eu gostei ou não gostei e falar um pouco sobre elas em si, fazendo uma análise delas, ok? Então, qual é a diferença dessa temporada em relação à primeira? É que o foco da segunda temporada é mostrar do que acontece durante os outros dias do ano, antes e depois do The Purge. A série começa com a Noite do Crime em andamento, na verdade no finalzinho. Os outros episódios até o oitavo mostra o que acontece durante o resto do ano. E o nono e o 10º episódio, de novo, a Noite do Crime. Então, basicamente, a temporada acontece em dias normais, em dias fora do feriado da Noite de Crime. E é bem interessante isso, porque a gente vê as consequências desse feriado. Então, o primeiro arco que eu vou falar aqui é do Marcus Moore, que é um cara que vive bem, vive num bairro de luxo, só que algumas pessoas resolvem matar ele durante a noite de crime no começo da série. E ele sobrevive, então fica tudo bem, só que ele não entende por que aquela pessoa resolveu matar ele, porque aparentemente não foi algo aleatório, ele estava marcado para morrer. Então começa uma investigação do Marcos para descobrir quem foi que mandou aquela pessoa matar ele. E enfim, no meio das investigações, o Marcos vai descobrindo problemas com a sua mulher, vai descobrindo que os seus vizinhos não gostam tanto dele, descobrindo que existem mágoas ainda na vizinhança em relação a ele. E é muito interessante essa história, porque ele representa um pouco o que a gente viu no primeiro filme, que é aquela coisa do os ricos são maus, os ricos não têm sentimentos, e aqui meio que mostra que não é bem assim. Eles aparentam ser maus, aparentam não ter sentimentos, mas eles têm alguma coisa por trás, uma motivação que faz eles serem maus ou quererem expurgar. Eu achei legal esse ponto de vista. Os ricos não são só maus. E nesse arco nós temos o Jay Ali, que interpreta o Sam Tucker, que para quem não sabe, o Jay é o detetive Nadine da terceira temporada do Demolidor, que é uma série fabulosa, muito linda. Para quem ainda não viu, assista, mesmo não sendo terror, fica aqui a recomendação, Demolidor, que tem na Netflix. E a participação dele é bem legal. Eu olhei pra ele, né? Eu lembrei do detetive Nadine. Eu fiquei, olha só quem é, que bacana. Então é um arco bem legal e eu acho que ele é um dos melhores dessa temporada. O outro arco envolve Ben Gardner e o seu amigo Tanner,
que durante a noite do expurgo vão lá numa ponte, né, que é conhecida como Ponte do Suicídio, e o Ben acaba sendo pego por um expurgador. E o Tanner acaba fugindo, deixando o Ben com esse louco. Só que o Ben consegue fugir, né? Consegue matar esse assassino e ele fica bem. A noite de crime acaba, só que o Ben sentiu alguma coisa boa matando aquele cara que queria abusar dele. E então ele resolve matar. Só que o que que acontece? Ele resolve matar fora dos dias da noite de crime. Então é muito interessante porque esse arco mostra que a violência não necessariamente diminuiu, mas que ela está sendo escondida, ocultada pelos novos pais fundadores da América, justamente para dar a ideia de que a noite do crime funciona. O Ben vai lá, mata uma pessoa e os noticiários dizem que aquela pessoa que o Ben matou morreu por insolação ou sofreu um acidente, enfim, ocultam a verdade. E é bem interessante isso. À medida em que o tempo vai passando e o Ben vai sentindo gosto por matar, a gente vai vendo como ele vai se tornando psicopata e como matar atiça, não ajuda a aliviar, mas atiça a querer matar mais. Então, esse é um ponto bem tocado, né, dessa temporada, que é justamente isso. O expurgo não é algo bom, mas algo ruim, algo que não ajuda, mas algo que incita. Então, eu gostei muito desse arco. Ele, junto com o primeiro, é um dos melhores. E é bem interessante como o Ben vai mudando daquele cara que era amigo do Tanner para aquele psicopata maluco, sociopata mesmo, que resolve sair matando todo mundo sem pensar nas consequências. O outro arco da história é da Esma Carmona. É interessante o arco dela porque se une com outros dois arcos, que é o arco do Ben e o do Ryan. No caso dela, ela trabalha para os novos pais fundadores da América lá no salão, onde ela monitora a noite de crime. Como assim? Existem regras, né, durante a noite de crime, por exemplo, armas só podem ser usadas até o nível 4, presidentes, esse alto escalão da sociedade não pode morrer, não pode ser assassinado pelo dia do expurgo. E crimes não podem acontecer depois que as sirenes tocam avisando que o feriado acabou. Então, durante o expurgo do começo da série, a Esma acaba vendo um cara chamado Tommy Ortiz roubando um banco depois da sirene e ela acaba prendendo ele pela ajuda das câmeras, pelo computador, de tecnologia, acaba identificando ele e ele acaba sendo preso graças a ela. E o Tommy é parente do Ryan, que é um dos cúmplices que estava ali na hora, né, tentando roubar um banco. Esse é outro arco. Mas o que que acontece com a Esma? Ela começa a suspeitar de que os novos pais fundadores da América estão escondendo a verdade por trás da noite de crime. Como assim? Pessoas que pesquisam sobre esse dia estão chegando à conclusão de que o expurgo não leva a nada, de que os novos pais fundadores ocultam a verdade, de que assassinatos acontecem fora da noite de crime. E para evitar que essa história se espalhe, os novos pais fundadores mandam matar essas pessoas que criam essas ideias. Então, a Esma acaba descobrindo que a NPFA vai matando pessoas fora da noite de crime também. Então, ela meio que se rebela contra o regime, né, político do momento e acaba sendo acusada de traição e sendo procurada pelo NPFA. E é aí que ela se junta com o Ryan, que é o parceiro do cara que ela mandou preso, que é o Tommy. E então os dois juntos se unem. E enquanto ela, com a ajuda de Vivian, que trabalha lá no complexo do NPFA, tentam mostrar para o mundo a verdade de que a noite do expurgo é uma farsa, o Ryan, junto com os amigos e até mesmo com a Esma, tentam arranjar um plano de roubar outro banco e resgatar o Tommy, porque o Tommy meio que foi condenado à morte. Ele está preso, mas quando chegar na noite de crime, ele vai ser assassinado pela polícia.
Eu acho que a história da Isma é a mais interessante justamente pelo fato da conspiração. Em compensação, eu acho que a do Ryan é a mais fraca. Essa história de querer roubar banco na noite de crime, de resgatar o amigo que tá preso, pra mim eu achei chato. Mas ok, tá ali e funciona. Querendo ou não, acredito que numa noite de crime o que mais ia ter era gente querendo assaltar bancos. E essas são as histórias que a gente vai seguir durante o ano até o próximo dia do expurgo. É muito interessante o desenvolvimento da história e é muito legal que, assim como no primeiro, os personagens aqui em algum momento vão se encontrar, vão se cruzar e a história deles vai meio que se conectar. Isso é muito interessante, eu gosto bastante. E também o final pode ser um pouco pessimista para alguns. Eu achei bem pessimista, na verdade. Mostrou um ciclo vicioso no Arco do Bem, onde as pessoas mais se preparam para o próximo dia, para a próxima matança, onde a verdade nem sempre vem à tona. Então realmente mostra uma visão muito interessante desse dia do expurgo. Uma coisa que a gente ainda não viu na série e nem nos filmes, e que poderia ser abordado futuramente no quinto filme, talvez. E por isso eu gostei bastante e achei um pouquinho melhor que a primeira temporada. Sem contar que a série tem umas participações especiais muito loucas. Como eu mencionei, o Jay Ali, ele tá participando, né? Além dele, temos o Ethan Hawke, que, para quem não sabe, faz o Jamie Sandy, que é o protagonista do primeiro filme. E também tem a participação de Eric Marmo, que é um brasileiro. Inclusive, nós temos uma cena que se passa no Brasil. Eu particularmente não gostei da cena porque é muito clichê, na verdade. Quando esses filmes americanos querem mostrar, não necessariamente só o Brasil, mas qualquer país da América Latina, tem que ter um tom amarelado, uma música latina no fundo, né? E o lugar tem que ser bem simples. Essa cena brasileira que aparece, né, se eu não me engano, acontece no Rio de Janeiro, é de duas mulheres que vão a uma agência de turismo para pagarem um pacote para ir para a noite do crime nos Estados Unidos. E o lugar é bem simples, na verdade é velho, é mal cuidado. Eu não gostei, pelo menos em Belém, a minha cidade, que nem dá para se comparar com o Rio de Janeiro, nós não temos essas agências que são esses buraquinhos, tipo garagem, sabe? Tem lugares climatizados, com fachadas, bonitos. E se tem Belém, imagina no Rio de Janeiro, com certeza. Então, eu não vejo o Brasil da forma que a série mostrou. E então, por isso eu não gostei. Mas valeu a tentativa de ao menos lembrar que o Brasil existe, né? E não é só com o Brasil não, gente. Também tem com o Panamá. Tem uma cena ali no Panamá que eles falam de um personagem, mais ou menos assim. Se fulano tivesse aqui, ele ia odiar isso aqui, porque é tudo quente, tudo sujo. Então é uma referência, é uma menção bem ruim a outro país, que no caso é o Panamá. Então eu acho que a série precisa ter um pouco mais de cuidado. Não necessariamente falar bem, se não existe nada bem de um país, mas tomar cuidado para que o que essa pessoa está falando, o que a série está falando desse país, desse lugar, seja ao menos verdade. E eu não vi verdade do que falaram no Brasil. E se eu não acreditei do que eles falaram no Brasil é verdade, o que me garante que é da forma que eles falaram do Panamá? Então tem que ter muito cuidado com o que se vê nessas séries. Não só com relação a Uma Noite de Crime, mas com outras séries aí que eu também tenho visto isso. Pelo que eu vi, essa temporada se passa ali em algum momento entre o primeiro e o segundo filme, porque mostra como foi que aquela máscara do Gad se popularizou, né? E também mostra o Jamie Sandy vivo ainda ali, apesar de ser apenas aparentemente um flashback. Na minha ideia, a história desse aqui é entre o primeiro e o segundo filme. Mas então, gente, no geral, a segunda temporada de Uma Noite de Crime é muito legal, é interessante, curiosa e diferente. Vale a pena assistir por causa desses quesitos. Muita gente pode estranhar e talvez não gostar por causa dessas mudanças, mas ao mesmo tempo, por ser algo novo, pode atrair muita gente porque está saindo do mais do mesmo. Eu gostei,
como eu mencionei, achei um pouquinho melhor que a primeira temporada, que eu já tinha gostado. Então vale a pena sentar e assistir e ver, né, se vem aí uma terceira temporada junto com o quinto filme, ver o que vem pela frente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui. Dê a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Se tudo der certo, eu vou estar melhor da voz. Tchau!